Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Me chamo Vitor, como vocês já sabem. Ah, Dentro desse canal a gente trabalha com diversas temáticas, questões de cultura, questões de sociedade, questões de empreendedorismo e também um pouquinho falando sobre mim e a visão que eu tenho da vida. Mas hoje eu queria trazer um assunto um pouco mais específico. Hoje eu queria falar um pouco sobre contabilidade, o que é, para que serve, quem utiliza, é só pagar mesmo imposto, é um gasto que os empresários têm. Então, hoje eu separei algumas perguntas e com o decorrer a gente vai dando caminhada, tá bom? Vem comigo, vamos lá. Então, o que é contabilidade? Eu gosto muito de começar dizendo isso. Antigamente, no início, eu não sabia que essa profissão de fato existia, contabilidade. Sei lá, não sei. Mas quando me perguntaram, contador, eu falei assim, é uma pessoa que conta histórias. E aí todo mundo riu na época. E meio que depois que eu vim descobrindo o que era contabilidade. Então, contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Por mais que no nome já carregue conta, ela não é uma matéria de exatas, propriamente dita. Sim, trabalha com números, trabalha com cálculos, porcentagens, soma, divisão, tudo. Tudo isso e muito mais profundo. Só que a contabilidade, ela é uma ciência social. Ela trabalha com fatores humanos. Ela trabalha com demonstrações humanas, entende? E por isso que ela não é uma conta de não é da área de exatas. Ela é uma ciência social, tá bom? Vamos lá. Para que serve a contabilidade? Ótima pergunta. A contabilidade ela serve para tomada de decisões. Mas que tipo de tomadas de decisões? Como eu disse, ela é uma ciência social aplicada. Eu não vou colocar num contexto de empresa, num um negócio, para ser uma coisa mais clara. Um negócio, ele passa por vários processos e ele passa por várias esferas dentro para que haja um resultado. Isso serve tanto para o primeiro setor, para o segundo setor, para o terceiro setor. A contabilidade, ela pega todas essas informações, registra e ela faz uma análise para ver o que deu errado, o que deu certo, o que eu vou continuar fazendo, o que eu não vou continuar fazendo. Ela faz um apanhado. Você quer conhecer uma empresa de fato? Vá no setor contábil, mais conhecido como o RH ou a área pessoal da empresa. Mas você quer conhecer de fato o que é uma empresa, vá nesse setor, porque ali estão todas as informações daquela empresa. Quantidade de funcionários, o lucro, o prejuízo, se trabalha com mercadoria, mercadoria que entrou, mercadoria que saiu, prestação de serviço, que tipo de serviço é esse e por aí sucessivamente. Tá bom? Acho que deu para explicar um pouco. Vamos para a próxima. Quem é que utiliza da contabilidade? Boa pergunta também. A contabilidade, ela é utilizada por várias pessoas. Tanto a própria empresa, no caso, o negócio, investidores que querem investir naquela empresa, o governo, ele precisa saber como é que aquela empresa ali está agindo normalmente. ONGs, associações, sindicatos e até mesmo funcionários da própria empresa, que eles podem, teoricamente, têm direito a
toda a questão de como está a saúde daquela empresa. Eu costumo dizer que sem o setor contábil, sem o RH, o DP, Departamento Pessoal, vamos botar assim, não existiria empresa. Por mais que a empresa esteja um ótimo negócio, por mais que seja extremamente lucrativo aquilo dali, mas precisa de uma gestão, precisa de uma visão jurídica, de uma visão contábil, uma visão técnica de como conduzir as coisas. Ok, deu isso de faturamento, deu isso de prejuízo, o que, que nós vamos fazer? É aí que a contabilidade entra de fato. Ela traz esse norte, tá bom? E aí vamos caminhando. Quem é que pode usar contabilidade e quem é que não pode? Essa pergunta é um pouquinho parecida com uma outra. Várias pessoas podem utilizar da contabilidade, mas assim, hoje em dia, eu diria assim, se você for uma pessoa jurídica, se você for uma empresa, você meio que você é obrigado ter ter essa parte contábil dentro da sua empresa. Ou até mesmo se você tem uma noção, você mesmo conduzir isso. E você trazendo um, um cumprimento da lei, porque você precisa estar ali em dia com seus deveres, tá bom? E partindo para a última pergunta, a contabilidade ela só é pagar imposto? Então, como vocês viram com o decorrer do vídeo, a contabilidade ela não é somente pagar um imposto ou, sei lá, um cumprimento somente da lei. Sim, de fato, existem os impostos, a depender do seu tipo de ramo, você tem um imposto a ser pago. Existe um valor mínimo atualmente, não vou citar porque pode haver uma variação, mas toda empresa ela tem seus impostos que ela, com o passar da sua existência, ela precisa estar cumprindo. Mas a contabilidade, ela não é somente pagar imposto por pagar imposto. A contabilidade ela é um investimento para a continuidade daquele negócio, para a saúde daquele negócio, entende? Porque quando você tem esse setor contábil, quando você tem uma equipe muito capacitada para estar atuando dentro da sua empresa, você está blindado por várias coisas. O setor contábil tem sim uma noção jurídica das coisas, tem as pessoas que atuam nesse ramo, elas têm uma noção no contexto de leis, o que pode, o que não pode ser feito. Você tem uma noção de como você conduzir as coisas. Então, por mais que pareça só gastar, pagar imposto, pagar contador, não é somente isso. Quando você tem a sua contabilidade em dia, você está prezando por dois pontos que eu acredito que são extremamente vitais e claros, que, como eu disse, que é a continuidade da sua empresa e a saúde da sua empresa. Porque ela precisa estar saudável, ela precisa estar bem, precisa estar tudo funcionando. E a continuidade é que, de fato, ela exista. Que aquele seu ramo que você escolheu atuar, ele esteja rodando pelo tempo que for. Por tempo indeterminado, tá bom? Eu acredito que deu para ter uma noção mais ou menos do que é a contabilidade, de como agir, o que fazer, o que não fazer. E era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Sem muita frase reflexiva, porque assuntos mais técnicos a gente tem de ter essa outra visão, tá bom? Um forte abraço, um beijo